Oi, gente, Kelvin Gomes aqui do time de comunicação da Fundação Guamá e do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Eu te convido para ficar aqui no Radar da Ciência, o primeiro episódio do nosso podcast que fala sobre ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. Eu vou receber nesse primeiro episódio que a gente grava aqui da Feira da Indústria Paraense o engenheiro de computação e telecomunicações com mestrado e doutorado em engenharia elétrica. Ele atua no desenvolvimento de sensores inteligentes, sendo eles sensores baseados em fibra e visão computacional. Vitor Cardoso. Vitor, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Obrigado, Kelvin. É um prazer enorme estar aqui, né, nessa inauguração desse podcast. E estou muito feliz de estar aqui também no espaço. Está muito bonito o espaço aqui da Fundação, aqui na FIPA. E estou pronto para responder suas perguntas. Vitor, eu estava dando uma pesquisada um pouco no que tu tens desenvolvido, né? Um pouco das tuas pesquisas que tu desenvolve lá no CCAD-IA, né? Na Fundação Guamá, agora como um dos nossos gerentes. Aí eu aproveito logo para te perguntar de cara, esses sensores, o que são esses sensores? Então, Kelvin, os sensores que nós desenvolvemos no laboratório, eles são dois, né? Como tu mesmo já mencionaste aí na introdução. São os baseados em fibra. Muita gente conhece a fibra ótica e sabe que ela é usada hoje para conectar o mundo, certo? O que muita gente não sabe, Kelvin, que a gente consegue fazer o uso desse tipo de fibra ótica para sensoriamento. E é muito usado. Inclusive, existem já sensores comerciais que são usados em aviões, em pontes. Tem uma ponte aqui no Brasil que fica em Santa Catarina, não vou recordar o nome agora, mas usa esse tipo de sensor. E os outros sensores são baseados em vídeo, né, que é visão computacional. Então a gente utiliza vídeos, pode ser do celular, pode ser por drone, e a gente faz diversos tipos de análise a partir dessas imagens. Tu citou agora um exemplo de aplicação, né? Residências, pontes, etc. No contexto da Amazônia, como que a utilização desses sensores ela se aplica de fato? Assim? Vou te dar um exemplo que foi a minha tese de doutorado. A gente desenvolveu um sensor para fazer o monitoramento do estresse hídrico do açaizeiro. É uma pesquisa que foi feita em parceria com a Embrapa. A Embrapa, durante os estudos, né, envolvendo o açaí, que são vastos, eles descobriram que se tu conseguir monitorar a variação do diâmetro do caule, que reflete exatamente a necessidade hídrica dessa árvore, dessa espécie, tu consegue ter um aumento na produtividade do açaí. E aí, mas tu pode utilizar qualquer tipo de sensor, Vitor? Pode, né? Existem sensores baseados em eletricidade, né, os eletrônicos, que tu consegue monitorar. Porém, como a nossa região é muito úmida, ela acaba interferindo nessas medidas. E os sensores baseados em fibra entram exatamente nesse ponto. Eles são muito precisos mesmo, e eles têm imunidade à interferência eletromagnética, resistência à umidade. Então a gente conseguiu desenvolver esse sensor e aplicar no açaizeiro. Muito legal. Porque a gente fala de coisas, às vezes, do desenvolvimento científico e a gente não consegue visualizar como elas são aplicadas na prática, de fato, né? Que é o que, no final das contas, interessa para as pessoas no dia a dia. Vitor, eu estou dando uma olhada aqui nas nossas perguntas e eu queria saber de ti. Como que essa tecnologia ela pode atuar, por exemplo, na prevenção de acidentes e na manutenção preditiva? Vou utilizar os dois casos, né? Os dois tipos de sensores, tanto baseados em fibra como visão computacional. Imagina que tem uma obra de um prédio, está sendo construído, e a partir dessa construção a gente vai botando sensores óticos, e a partir desses sensores a gente consegue monitorar se a estrutura está sendo construída de uma forma realmente segura, né? Qualquer movimento errado ali, extra, ranhura que tiver, o nosso sensor ele consegue identificar. O mesmo usando visão computacional, né? No nosso laboratório a gente desenvolve sensores baseados a partir de imagem, né? De visão computacional, onde a gente consegue monitorar as vibrações das estruturas. Então a gente, com um celular, a gente consegue saber se aquela estrutura está vibrando muito ou pouco, se aquela vibração é normal ou não. Numa região com desafios de conectividade como a Amazônia essa portabilidade, ela por um lado ajuda, ela dificulta? Como é que vocês têm enxergado isso
para tentar até trazer outras soluções. Como tu falaste, né? A Amazônia ela é muito grande, ela é muito extensa, a gente tem essa dificuldade de conectividade realmente, e é um desafio para nós, né? Propor tecnologia de sensoriamento que a gente consiga, por exemplo, monitorar uma área vasta, né, com queimadas, devastação, desmatamento, coisas assim. Mas realmente é muito difícil. Mas quando a gente, por exemplo, pensa na fibra ótica, a gente consegue transmitir um sinal usando fibra ótica por até 40 quilômetros sem ter o repetidor. Óbvio, isso vai depender, né, de vários fatores, mas a gente pode conseguir medir até 40 quilômetros. E isso daí já ajuda bastante, certo? Mas ainda assim existe toda a dificuldade, né, em passar a fibra por todo o caminho, então a gente tem que fazer uso de outras tecnologias em conjunto com os sensores para poder fazer essa conectividade acontecer. Vitor, a gente sabe que existe uma burocracia para que o conhecimento que é produzido na universidade, que é produzido em instituições de ciência e tecnologia no geral, para que ele chegue a ser aplicado de fato, né? Como é que vocês têm buscado, quais são os caminhos que vocês têm buscado para que a gente não demore 10 anos para que uma aplicação dessas, um produto desses desenvolvido, às vezes dentro de uma ICT paraense, né, como a Fundação Guamá, ou de CTs públicas, como a Universidade Federal do Pará, para que esses produtos, esses serviços, eles cheguem à população de fato? Como tu falaste, né, a gente, enquanto pesquisador do Brasil, pesquisador brasileiro, a gente tem pouco recurso, certo? A pesquisa ela não é tão valorizada assim no nosso país, infelizmente. Mas a gente vai atrás de editais, seja CNPq, CAPES, que é o que mantém, querendo ou não, a pesquisa, né? Mas a gente tem também outras opções, como por exemplo a Fundação Guamá, que exatamente ela atua ali na conexão, né, com as empresas, com o governo, com outras instituições. Então isso acaba facilitando a gente fazer uma construção de algo maior e, por exemplo, tentar financiamento ou recursos maiores para poder financiar essa pesquisa. Vitor, eu queria te agradecer pela tua participação nesse piloto desse novo projeto que a gente está desenvolvendo agora. Afinal de contas, comunicar a ciência de uma forma que seja mais palatável para o dia a dia das pessoas é também democratizar ela, né? Então, eu espero que a gente se encontre mais vezes para bater um papo sobre novas invenções, novas inovações. E fica o convite para você acompanhar a gente aqui da Feira da Indústria Paraense 2026. A gente fica aqui até sábado e esses episódios provavelmente vão ser repassados para a gente lembrar como foi que a gente viveu esses dias aqui conectando ciência, inovação ao mercado, à indústria.